Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos, queridos visitantes, aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Nós estamos numa série de exposições sobre o tema O Segredo da Prosperidade. Nós começamos no domingo passado e nós aprendemos naquela ocasião de que uma chave, ou a primeira chave para a prosperidade é a generosidade, certo? Nós aprendemos que ser generoso é ofertar mais do que o mínimo, é ofertar aquilo que é necessário para socorrer, para ajudar, para auxiliar, para edificar. E nós temos nessa semana uma grande oportunidade de fazer isso exatamente com a cidade de Petrópolis. Fui procurado, inclusive, por algumas pessoas e procurei orientar para que tenham cuidados nessas doações, procurem realmente instituições que sejam confiáveis, porque algumas pessoas estão, de fato, se aproveitando desse momento para dar golpes. Você tem ali em Petrópolis, inclusive, a Igreja Presbiteriana, né, que você pode procurar, e instituições, inclusive, aqui da região dos Lagos, que estão fazendo esse tipo de doação e esse socorro para fazer a sua doação. Isso é generosidade. Generosidade é contribuir liberalmente, né, com a obra do Senhor, com a ação social, na direção do socorro daquele que necessita. E aí, o texto exatamente de Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10, vão nos prometer prosperidade, a bênção de Deus, nada vai nos faltar se nós formos generosos. Se nós contribuirmos, abençoarmos com os nossos bens, com as primícias daquilo que temos, os nossos celeiros estarão sempre cheios, os nossos lagares sempre abundantes, e não vai faltar o sustento da nossa vida. Essa é a promessa do Senhor para nós, não somente nesse texto, mas em toda a Escritura Sagrada. Hoje nós vamos estudar uma segunda chave da prosperidade bíblica, verdadeira prosperidade, mas antes de meditar nesse tema, eu gostaria de convocar 4 voluntários, 4 pessoas corajosas, voluntárias, gostaria que levantassem a mão nesse momento e mantivessem as mãos erguidas. Onde estão os corajosos aí? Eu vou até vocês. 4 voluntários, vamos lá, cadê? Tem Vitória? Deixa até Vitória, então. Depois vocês verem, de repente vocês desistem, o que eu vou fazer aqui. Vocês vão... Tá difícil tirar aqui o negócio. Um acampamento, né? Segurar isso para mim, por favor, por algum tempo. Dá para você fazer isso? Bom, não é para tomar café não, ainda não. Outros voluntários, onde estão? Só tem um? Tem um ali. Vou dar para você uma tarefa fácil. Mais 2, lá atrás. Coragem? Não deve estar cheirando muito bem, não. Um último voluntário. Está aqui. Mulheres virtuosas. Toda sua. Depois a gente vai dizer por quê. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 4, logo o texto seguinte ao que nós estudamos no domingo passado. Provérbios 4, versos de 18 a 27, onde nós descobriremos a segunda chave para a prosperidade. Provérbios 4, 18 a 27. Mas a vereda, o caminho dos justos, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinos, inclina os ouvidos.
não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os seus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. O capítulo 4 de Provérbios, ele vai se iniciar com diversas instruções de um pai ou de um sábio para o seu filho, o seu discípulo, um aprendiz. E ele vai mostrar as vantagens que existem no se obedecer ou seguir ou atentar para o ensino da verdadeira sabedoria. Isso aí nos primeiros versos do capítulo 4. Logo em seguida, ele vai mostrar, ele vai revelar o que significa o oposto, ou seja, o não seguir esses ensinamentos. Então, o indivíduo que não ouve o ensino, que não segue a instrução, a verdadeira sabedoria, ele fracassa em todos os seus projetos. Em contrapartida, o indivíduo que obedece, que recebe o ensino, que guarda o ensino, que pratica o ensino, a verdadeira sabedoria prospera, avança, é bem-sucedido em todas as suas realizações. Quando você chega aí no verso 18, você tem a primeira promessa de prosperidade para esse filho, para esse discípulo que ouve o conselho do seu pai, do seu mestre. Esse discípulo terá o seu caminho iluminado como a aurora. Eu não sei se você acorda bem cedo para contemplar a aurora, ou nas oportunidades que você teve para contemplar a primeira luz da manhã, o nascer do dia, mas eu tenho essa oportunidade. Quase que diariamente eu procuro fazer uma atividade física na Imbetiba, onde eu moro, e eu corro ali pela orla da Imbetiba pela manhã, e eu tenho a graça, o prazer, a bênção de ver o sol nascendo no horizonte sobre o mar. É algo extraordinário. E aquela visão da natureza, daquele milagre da natureza, me faz me sentir mais forte, me dá esperança, me dá energia no seu caminho iluminado pelo sol, irradiado pelo sol. E não somente isso, ele próprio irradia, porque à medida que ele vai caminhando, ele vai nascendo como o sol, ele vai refletindo o sol. E a ideia de que ele é um luzeiro ambulante, e ele leva esperança, ele leva luz, ele leva instrução, edificação a outros que estão no seu caminho. Quando você olha também aí o verso de número 21, você percebe uma outra promessa também, 21 e 22, você percebe uma promessa de prosperidade que é vida plena e saudável. A ideia aqui é que esse indivíduo que prospera, esse justo, esse discípulo obediente que segue a instrução, ele tem vida plena, saudável. Eu faço a faculdade de fonoaudiologia, estou no segundo período, e nessa semana estávamos estudando sobre doenças de uma maneira geral, e sobre saúde, e a professora, ela citou a definição mais tradicional do que é um indivíduo saudável. O indivíduo saudável, inclusive, na concepção da Organização Mundial de Saúde, é um indivíduo que não tem doenças. E ela questionou isso, e com razão, porque na sua pesquisa para a dissertação, ela entrevistou diversas pessoas que, embora tenham demonstrado, através de exames médicos, que tinham alguma enfermidade, hipertensão, diabetes e assim por diante, essas pessoas se diziam saudáveis. Então, o melhor conceito de pessoa saudável, de vida saudável, não é a ausência de enfermidade, mas é uma pessoa que, a despeito da enfermidade, vive saudavelmente, se sente saudável, se sente plena, se sente feliz, se sente satisfeita, se sente alegre.
tem vontade de viver. E esse é o principal problema da teologia da prosperidade que nós citamos aqui domingo passado. Qual o problema da teologia da prosperidade? Ela promete vida perfeita, ou seja, com ausência total de enfermidades e problemas, o que é uma distorção do conceito bíblico de prosperidade. Já que nas Escrituras Sagradas nós observamos que, mesmo o indivíduo passando por aflições, servos de Deus passando por aflições, dificuldades e até mesmo enfermidades, eles se sentiam plenos, eles se sentiam bem-aventurados, abençoados. Então a ideia aqui de Provérbios, no capítulo 4, não é de ausência total de enfermidades ou problemas, é um indivíduo que, ao colocar a sabedoria em prática, ao receber esse ensino, ao acatar esse ensino, e colocá-lo em prática, ele vive plenamente, vive saudavelmente. E isso é verdadeira prosperidade. A segunda chave que nós temos para meditar hoje da verdadeira prosperidade está registrada no capítulo 4 de Provérbios, a partir do verso 23. Versos 18 a 22, nós temos a prosperidade em si, ou seja, um caminho iluminado. Você já ouviu falar do indivíduo que é iluminado naquilo que ele faz? O que é um indivíduo iluminado naquilo que ele faz? Um indivíduo que tem sucesso naquilo que ele faz. Ele faz com excelência aquilo, ele faz bem feito aquilo que ele faz. Então, a ideia é essa aí, e a ideia de vida plena, saudável, né? Uma vida bem vivida, no versículo ou no verso 22. A partir do verso 23, nós temos a segunda chave da prosperidade. E a segunda chave da prosperidade é a disciplina pessoal. Ou seja, não vai adiantar você ser muito generoso, você contribuir com a obra do Senhor, com causas sociais, se você não tiver disciplina, inclusive para gerir aquilo que Deus vai te dar, que Deus te concede, para administrar, para ser um bom mordomo de Cristo Jesus, inclusive para gerenciar as finanças que você tem. Então vamos olhar aí, a partir do verso 23, nós temos 4 orientações a respeito da disciplina e de como essa disciplina pode nos ajudar a alcançar a verdadeira prosperidade. No verso 23, nós temos a primeira orientação. Nós precisamos de disciplina para guardar, podem falar, para guardar o nosso coração. E o que é coração nas Escrituras Sagradas? Não é esse órgão vital que faz com que nós vivamos. Mas a ideia de coração na Bíblia é o centro das emoções. O centro das emoções. Por isso, Provérbios inicia com isso. Inicia que nós devemos guardar o centro das emoções, porque do coração procedem o quê? As fontes da vida. Ou seja, tudo que você vai realizar, todo intento, todo sonho, todo projeto, toda realização depende de um coração saudável. Que o seu ser, que a sua vida emocional estejam equilibrados para que você consiga realizar. Pessoas sonhadoras, pessoas empreendedoras, pessoas conquistadoras, pessoas que são verdadeiros gênios, pessoas que são de fato vencedoras naquilo que fazem, sabem que tem que guardar as 7 chaves o seu coração e a sua vida emocional. Porque se elas forem afetadas nessas áreas, elas podem ser muito inteligentes, capazes, sonhadoras, projetistas, elas vão falhar e fracassar nos seus projetos. E aí, enquanto eu preparava esse sermão, eu lembrei de uma das primeiras igrejas que eu pastoreei no meu ministério. Eu estava jovem ainda no ministério, recém-chegado, nos primeiros anos, e fui pastorear uma igreja onde Deus começou a nos abençoar rapidamente. Começou a fazer a obra prosperar e avançar, os cultos sempre cheios de pessoas, de participação, visitantes, pessoas vindo, se achegando, aquele movimento gostoso do Espírito Santo de Deus, a obra avançando em todos os aspectos, e Deus começou a me dar sermões extraordinários. Sermões que eu nem acreditava que eu estava pregando.
na casa do Senhor, que impactavam, que salvavam, que traziam edificação para a igreja. E num desses sermões, já há um tempo passado naquela igreja, alguns anos naquela igreja, eu preguei sobre o papel da mulher nos planos de Deus. E quando eu acabei de pregar esse sermão, o sermão foi aplaudido quase que de pé pela igreja. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu não pedi para ninguém bater palmas para aplaudir, nem gosto. Mas a igreja espontaneamente aplaudiu aquele sermão, principalmente as mulheres, obviamente. Eu defendi a causa delas, né, biblicamente falando. Acontece que eu não imaginava que aquele sermão ele entraria como uma seta, ou a reação da igreja àquele sermão entraria como uma seta no coração de um dos meus presbíteros. E já tinha algumas dificuldades pessoais. Se achava dono da igreja, por exemplo. E aí, na primeira oportunidade que ele teve, ele aferiu a mim golpes emocionais muito fortes. Ele entrou no meu gabinete, praticamente colocou o dedo da minha cara, fazendo acusações, sendo ofensivo, agressivo, e eu não estava preparado emocionalmente para enfrentar aquela situação. Eu respondi algumas coisas, mas eu não estava pronto para enfrentar aquilo. Eu não esperava aquele ataque, principalmente vindo de uma pessoa tão próxima, que era um líder da igreja. Isso foi num domingo. Quando eu saí dali, já saí extremamente abatido do gabinete. Quando eu cheguei em casa, eu percebi que eu não tinha condições de pregar no culto à noite. Liguei para um presbítero de confiança, pedi para ele pregar no meu lugar, disse para ele, depois eu te explico. Fui para o culto, sentei no banco. No final, eu não conseguia quase que ministrar a bênção apostólica sobre a igreja via minha tristeza. Ela percebeu a minha angústia, a minha tristeza, sem saber o que tinha acontecido. Logo em seguida, eu procurei os presbíteros da igreja. A coisa foi tão grave, que eu não olhei para a prosperidade da igreja, para o avanço da igreja, como a igreja estava sendo abençoada. Eu olhei para mim, para o meu ferimento, procurei os presbíteros da igreja que estavam presentes, aquele presbítero estava ausente, disse para eles, eu não tenho condições mais de pastorear essa igreja. Faltava 3 meses para terminar o ano. Ele disse, mas pastor, o que aconteceu? Eu não posso falar para vocês o que aconteceu, mas eu não tenho condições mais. Então amanhã eu estou entregando a igreja ao presbitério. E aquele tempo, aqueles anos de prosperidade, de bênção, de crescimento meu como pastor, naquele início de ministério, foram de água abaixo, porque eu deixei ser atingido por uma seta mortal maligna. Eu não estava protegido com a armadura do Espírito para enfrentar aquilo. Quantas pessoas, quantos irmãos, e talvez você esteja nessa situação, que desenvolviam na igreja ministérios prósperos, abençoados, produtivos, realizavam coisas extraordinárias da igreja, eram ativos na igreja, eram ativos nas suas profissões e permitiam que setas como essas, malignas, de calúnias e difamações e fofocas e contendas, de pessoas que têm ciúme do seu ministério, inveja do que você faz, os atingissem e eles hoje estão totalmente fracassados. Alguns não querem nem saber da igreja mais. Estão fora da igreja, estão decepcionados com a igreja, estão decepcionados até com Deus, com a instituição. Quando você fala em igreja, eles se arrepiam. Eles estão revoltados com a igreja, porque permitiram que o centro das suas emoções, que o seu coração fosse fortemente atingido por setas malignas do diabo, do maligno. Mas eu saí daquela situação, passei os 3 meses, e logo em seguida Deus foi abrindo portas aqui, ali e acolá de outras igrejas para que eu pudesse pastorear. Eu e minha esposa entramos em oração, Deus me enviou para uma outra igreja com um coração diferente. Eu disse, eu não posso mais cair nesse tipo de armadilha, eu preciso guardar o meu coração. Eu preciso me proteger, porque eu vou enfrentar certamente outras coisas do ministério que serão parecidas ou piores do que eu estou enfrentando e do que eu enfrentei. Eu comecei a me aconselhar com colegas mais experientes, Deus começou a ministrar no meu coração, eu comecei a me proteger para esse tipo de ataques, e graças a Deus estamos aí já há mais de uma década pastoreando a igreja do Senhor Jesus Cristo, sempre com bons resultados, e eu enfrentei sim coisas muito piores do que aquela que eu enfrentei no início, que para mim foi terrível. Eu enfrentei coisas muito piores depois, e Deus me deu a graça de superar todas elas, porque eu aprendi que eu tinha que guardar o meu coração para prosperar, para ter sucesso no meu ministério. Então, a primeira orientação da palavra de Deus para você nessa noite é: guarda o seu coração, se você quer prosperar.
se você quer avançar na obra do Senhor, se você quer avançar profissionalmente, se você quer galgar, se você quer chegar em posições de destaque, de prosperidade, você precisa guardar o seu coração contra as setas malignas do diabo. Você pode dizer amém, meu querido? Segunda orientação que Deus nos dá aqui a respeito da verdadeira prosperidade está no versículo 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Nós precisamos de disciplina para sabermos como comunicar, como falar adequadamente. Perversidade dos lábios aqui, injustiça, significa usar a comunicação incorretamente. Muita gente tem projetos maravilhosos, são talentosíssimos, são pessoas extraordinárias, cheias de Deus, mas não sabem se comunicar. E a ausência de uma boa comunicação, uma comunicação clara, que não traz confusão, que não ofende, que não magoa, que não fere, é fundamental para que nós tenhamos sucesso nas nossas realizações. Você sabe como se comunicar com o outro? A ausência de comunicação faz com que projetos maravilhosos quebrem. A ausência de comunicação divide casais. A ausência de uma boa comunicação divide igrejas, racha igrejas, destrói projetos, sonhos e realizações. Quero mostrar para vocês uma figura agora que eu separei, para mostrar como é importante a comunicação, inclusive uma vírgula fora do lugar ou em algum lugar, ela traz um sentido totalmente diferente para uma declaração. Então nós temos aí um indivíduo, falando da Petrobras, mexendo com os irmãos da Petrobras, ele está dizendo o seguinte, literalmente, alguém perguntou alguma coisa para ele sobre a privatização da Petrobras e ele disse, não, sou contra a privatização da Petrobras. Do outro lado ele diz, e não, mudo uma vírgula do que eu disse. Agora vamos mudar isso. Vamos tirar aquela vírgula lá do início. Alguém perguntou para ele se ele é a favor ou contra a privatização da Petrobras, ele diz, não sou contra a privatização da Petrobras. Então já mudou o sentido, agora ele é a favor. Você percebeu? Na primeira frase, do jeito que está ali, com vírgula, ele diz que é contra. Quando você tira a vírgula, ele vira a favor. Então, uma vírgula fora do lugar traz uma confusão de entendimento, de sentido. Por isso é importante nós comunicarmos bem. Termos uma linguagem clara, precisa. Guardarmos bem os nossos lábios para comunicar adequadamente. Precisamos nos comunicar, inclusive, entre irmãos e com amigos e familiares, com mais educação, com mais respeito, com mais consideração, com mais amor, com mais clareza, quem sabe de maneira até mais calma, mais tranquila. Então, já diziam os meus antepassados aqui do interior de Macaé, quem não se comunica se trumbica. Né? Já ouviu essa? Quem não se comunica se trumbica. Se trumbicar significa o quê? Se ferrar, se lascar, né? Quem não se comunica se trumbica. A minha mãe diria que uma pessoa que não se comunica bem é uma topeira. Eu não sei de onde ela tirou isso. Uma topeira ambulante. Pessoa que não se comunica bem. E às vezes nós somos topeiras. Nós ofendemos, inclusive por mensagens. Mensagem é um perigo. Uma vírgula fora do lugar, mensagem completamente mal compreendida. E aí você vai ter dificuldades de conduzir, né, um projeto, uma realização, porque você não consegue se comunicar adequadamente. Esse é um conceito também importante. Primeiro, nós temos que guardar o nosso coração, centro das emoções. Segundo, nós precisamos nos comunicar bem. E para isso nós precisamos de disciplina, cuidado, zelo, treinamento até para nos comunicarmos bem. Terceiro, versículo 25 diz que nós devemos olhar direito. Nós devemos olhar com foco. E aí está uma ideia importante, um conceito importante de disciplina para a prosperidade. Nós precisamos estabelecer um foco, um objetivo, uma meta a ser cumprida.
A ideia aqui de olhar diretamente significa olhar para um alvo a ser cumprido. Veja bem, você só vai prosperar se você estabelecer metas a serem alcançadas. E olhar para essas metas. Eu lembro aqui do nosso jantar que aconteceu no Dia de Ação de Graças do ano passado, onde nós desafiamos os irmãos, e eu mesmo fiz isso, a escrever 3 metas para 2022. Eu escrevi aquelas metas, guardei e já reescrevi umas 2 vezes, aumentando a meta. E outras coisas maiores foram aparecendo, eu fui riscando e aumentando. Sempre para cima, sempre mais. Esperando mais de Deus. Para experimentar mais de Deus. Para que o milagre seja maior ainda. Você crê nisso? Então estão lá, já rabisquei umas 2 vezes. Inclusive, quando eu estava fazendo sermão, já falei, isso aqui está pequena, vou botar outra, maior. Uma delas é a construção do templo. Eu coloquei na minha meta pessoal, desse ano. Hoje nós anunciamos já os desafios pela manhã, da construção do templo. Não é fácil. Coloquei na minha meta pessoal como pastor, fazer isso. E outras são particulares. A grande pergunta é, você tem metas para 2022? Quem tem metas para 2022? Estabeleceu, colocou no papel? Já alcançou? Já realizou? A bênção já chegou? Estabelece outras. Se você já alcançou, pastor, já alcancei, coloca outras, maiores ainda, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer, você crê nisso? Eu creio que Ele é poderoso. Então estabeleça metas, metas mensuráveis de pequeno, médio e longo prazo. Médias que você olhe para elas e diga assim, mesmo em longo prazo eu não vou conseguir alcançar, mas estabelece e trabalha nisso. Foca nisso. Quando Deus disse a Josué, lá no capítulo 1 de Josué, capítulo 1, versículo 7, para ele fazer a mesma coisa, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, não desviar-se do foco. O foco ali era obedecer a palavra do Senhor, que ele iria prosperar em todos os seus caminhos. Deus estava falando desse conceito, de estabelecer uma meta. A meta de Josué era levar o povo à terra prometida, Canaã. E o objetivo era, e a ideia, a disciplina era ouvir a voz de Deus, obedecer a palavra de Deus. Esse era o conceito. Então estabeleça metas para 2022, para 2023, para 2024, e Deus vai te abençoar nelas. Deus gosta de ousadia. Deus abençoa a nossa ousadia, nós entregamos essas ousadias, essas metas aos pés do Senhor, e nós fazemos uma promessa. A promessa é que nós vamos glorificar a Deus através dessas metas alcançadas, desses objetivos alcançados. Então você tem uma meta lá, dobra a meta. Viu, Helena? A meta de vendas lá, não sei como é que é, no ponto mensal, dobra a meta. Faz um desafio para o Senhor. Dobra a meta para você ser esse vendedor extraordinário que você é. Dobra a sua meta para 2022. Foca nisso, não olha para a direita, para a esquerda, para os problemas, para a pandemia, para a adversidade. Foca para que você tenha sucesso, para que você seja próspero. E Deus vai te abençoar. O último conceito aqui, disciplina para alcançar a prosperidade, está aí nos versos 26 e 27. Não basta apenas estabelecer uma meta. É preciso ir atrás dela. Perseguir essas metas. Tem muita gente que sonha o quê? Aquela ideia. A ideia é o sonho. Coloca no papel o projeto. E depois esquece daquilo. Abandona aquilo, se distrai. Perde foco. Mas aqui os versos 26 e 27 está dizendo para nós ponderarmos, para nós analisarmos os nossos caminhos e caminharmos direito, em direção à meta estabelecida, focada. Então não vai adiantar você ser um sonhador. Uma pessoa que estabelece metas se você não tiver disciplina para ir atrás e buscar essas metas. E aí eu lembro do grande jogador de basquetebol americano, o maior de todos os tempos, que foi Michael Jordan, está vivo ainda. Michael Jordan é um grande exemplo de disciplina pessoal para alcançar meta, bater todas as metas, bateu todas as metas que você possa imaginar em termos de esporte, em termos do basquetebol.
E ele diz, uma das declarações mais famosas dele é que ele perdeu ou errou aproximadamente 9.000 arremessos, é isso na conta dele, perdeu aproximadamente 300 jogos e foi escolhido 26 vezes que ele foi escolhido para fazer o arremesso final, que é aquele arremesso decisivo de basquete no final, ele errou. E ele diz, por isso que eu me tornei vitorioso. Porque eu persisti a despeito das falhas, das dificuldades, dos fracassos, dos erros, das vergonhas, eu fui em frente. Ele treinava mais do que ninguém treinava. Ele praticava mais do que ninguém praticava. E ele exigia de si mesmo mais do que ninguém exigia. Então, para alcançar os seus objetivos, você precisa ir atrás deles. Precisa ter disciplina. Precisa buscar aquilo que você estabeleceu. Precisa ouvir a voz de Deus nesse processo, que é tão importante para nós, confirmando que Ele está contigo nesse caminho, nesse projeto e nessa realização. Você crê nisso, meu querido? Amém. Hoje nós aprendemos aí 4 passos importantes da disciplina para alcançar a prosperidade. Vamos lembrar deles? Qual é o primeiro? Guardar o coração. Nós temos que guardar o centro das nossas emoções. Não permita que setas malignas, palavras ofensivas de inimigos que se levantem, destruam o seu sonho, seu projeto. Não recua, vai em frente, Deus está contigo. Segundo, precisamos nos comunicar bem, claramente, educadamente, respeitosamente, amorosamente. Você vai conquistar tudo que você tem que conquistar. Terceiro, precisamos metas, estabelecer uma meta. Se você não tem, escreve agora, escreve em casa. Estabelece metas ousadas, que glorifiquem a Deus, não só para a sua glorificação, para a sua vaidade. E quarto, corra atrás das metas. Estabeleça e vai atrás das metas. Não se desvia para a direita ou à esquerda, e Deus vai te fazer prosperar em todos os seus caminhos. Agora o mais importante, onde estão os voluntários onde eu deixei os objetos? Cadê? Está lá. Por que você deixou esse sapato aí cheio de chulé no seu colo? Por quê? Fala. Lucília, onde estava essa mochila? Onde você estava no seu colo? Estava. Por que você deixou no seu colo? Eu assumi o compromisso de cuidar dela. Interessante. Vitória, onde a garrafa está na sua mão aí? Por que ela está na sua mão? Ah! Onde está a Torre Eiffel? Está na sua mão? Olha, vocês todos praticamente vão prosperar. E por que eu posso dizer isso? Qual foi a ordem, o comando que foi dado no início para eles? Qual foi? Quem lembra? Qual foi o comando? E foi a dúvida de Vitória. Segura para mim? A Vitória botou no chão e falou assim, acho que não pode ficar no chão. Pegou de volta. Corrigiu. Isso é o quê? Disciplina. Por que muita gente não alcança a prosperidade? Porque não tem disciplina para segurar a bênção, a visão, para perseverar no caminho que tem que perseverar. Tem coisas que são mais fáceis. É mais fácil segurar isso aqui, não é? Do que segurar um tênis cheio de chulé lá atrás. Uma garrafa de café pagando mico. A transmissão ao vivo, tem coisa que é mais fácil para você manter, não é? Tem ordens bíblicas que são mais fáceis de cumprir, tem outras mais difíceis. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Não é? Tem coisa que é mais fácil de cumprir, tem coisa que é mais difícil. Então, parabéns para vocês voluntários, muito obrigado pelo apoio de vocês. Vale até uma salva de palmas para eles, né? Parabéns. Muito bem. Deus abençoe. Agora pode botar no chão, depois eu pego de volta. Eu quero orar por vocês que querem prosperar através da disciplina. Disciplina pessoal. Vamos ficar de pé? Muito bem. Vamos fechar nossos olhos. Respira bem fundo esse
essa atmosfera do Espírito que está aqui. Hoje é um mover aqui diferente. E é o que eu tenho pedido a Deus, sempre um mover diferente na sua casa, um agir surpreendente de Deus sobre nós. Respira fundo, tira toda a ansiedade do seu coração, porque Deus não trabalha na ansiedade. Quem sabe você chegou aqui com o coração ferido, cansado, magoado, frustrado, como o meu estava lá atrás, quando eu fui ferido por uma seta maligna e abandonei aquele projeto, aquele sonho que estava prosperando. Então o Senhor está te dizendo nessa noite, não abandona, não deixa, não larga. Eu te dei isso, eu concedi isso. Então não deixa esse ministério, não deixa essa casa, esse casamento, essa família. Não abandona esse trabalho, pelo menos agora, esse empreendimento, esse sonho. Eu te dei, diz o Senhor. Não permita que essa seta, essa palavra de maldição, esse ataque maligno, essa flecha inflamada do diabo, façam com que você desista desse sonho, desse projeto. E Deus está dizendo para você que não consegue sonhar, que não consegue projetar. Sonhe, realize, eu vou te dar sonhos e projetos para você realizar. Cada um de nós tem pelo menos um talento, uma missão, uma realização. Cada um de nós. E Deus quer te usar, Deus quer nos usar para isso. Então não desista nunca de sonhar. Peça para Deus te dar sonhos, visões, projetos extraordinários que vão glorificar o nome dEle. Deus está dizendo para você que estabelece sonhos e projetos para persistir neles. Você às vezes cria, pensa, vou fazer isso, aquilo. O projeto entra num papel, numa agenda, num documento, numa planilha Excel, e daqui a pouco você se esqueceu daquilo. Se distraiu, abandonou. Então peça ao Senhor perseverança para focar nesse projeto e realizar esse projeto. Deus tem grandes coisas preparadas para você. Ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Sopra entre nós sempre o teu Espírito que vivifica, que renova, que restaura, que anima, que revitaliza, que traz a primeira luz da manhã, que ilumina e traz esperança ao nosso coração. E saiamos daqui revigorados pela tua palavra. Nós pedimos isso, ó Pai, confiados de que já recebemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.